Noite de celebração, querido, celebração da Páscoa. A Páscoa aponta para a libertação. E eu quero ver com você aqui algumas coisas que as crianças interpretaram aqui. Tentar desmistificar, talvez, alguns mitos que existem, trazidos pela cultura no nosso país. E possamos celebrar e agradecer ao Senhor, porque hoje, se podemos ser livres, se podemos ser salvos, é porque Ele nos alcançou por intermédio do Seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Assim, queridos, como outras datas, como o Natal, a Páscoa é uma data especial e é um dia instituído por Deus, querido. Uma festa instituída por Deus. Porém, existem em nossa cultura, assim como existe também no Natal, muitos mitos e algumas questões que eu quero tratar com você nessa hora, para que a gente possa claramente perceber o único objetivo verdadeiro da Páscoa. Enquanto hoje, talvez se eu perguntar aqui sobre Páscoa, aí muitos já vêm à mente, chocolate, coelhinho, ovo de Páscoa, e isso não tem nada a ver com o sentido bíblico da Páscoa. E é isso que a gente quer trazer aqui, o entendimento. Onde que surgiu isso, pastor? Foi Deus que instituiu, da onde, como? E eu quero trazer para você nessa hora o verdadeiro significado da Páscoa. Não que você não possa comer o chocolate, como o seu chocolate, mas a grande questão é que a gente percebe que a cultura hoje ela é tão forte que ela tira o foco do autor, do centro da Páscoa, que é Jesus, para apontar para o coelhinho, ou para o ovo, ou para o chocolate. São situações que vêm para tentar realmente tirar. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que ensinar, temos que falar da verdade, da sua palavra e mostrar a todo aquele que queira conhecer o verdadeiro sentido dessa celebração tão importante. Mas será que isso faz algum sentido na Bíblia? Eu queria convidar você a ler o texto de Êxodo, capítulo 12 comigo. Ele vai colocar na projeção. A partir do versículo 1, a gente vai ler até o 14. Êxodo, capítulo 12, leremos do versículo 1 ao 14. E diz assim: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. E fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha, o imolará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo ambos aos umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquele dia comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, e a sua cabeça com as suas pernas, volta lá, que pulou, e as suas pernas com a sua fressura. Pode passar o 10. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo próximo. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens quanto animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferirei a terra do Egito.
E este dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétua. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui, querido, nesse texto, começa tudo. Começamos a perceber na leitura que foi o próprio Deus que institui ali para o povo de Israel, para os hebreus. O povo de Israel, querido, foi um povo que foi escolhido como um modelo. E nele, Deus imprimiu sua vontade, a sua cultura, para que nós, hoje, pudéssemos ser alcançados. Por intermédio deles, hoje nós podemos ser alcançados em Cristo Jesus. E tem um significado muito mais profundo, talvez, para os hebreus e para nós, cristãos, a Páscoa. E queremos trazer hoje esse entendimento, uma análise básica, não muito profunda, mas tanto daquele momento que eles viveram e com o momento que nós vivemos hoje no nosso dia a dia. Então, quando ela é instituída a Páscoa, o que está acontecendo ali nesse momento do texto? O povo de Israel, os hebreus, eles haviam ido para o Egito por causa da fome. E depois que morre o faraó, e eles perdem porque José estava de frente junto com o faraó e governava o Egito, depois que José morre e passa ao faraó, o que acontece? O povo hebreu começa a ser escravizado no Egito. E isso dura por cerca de 400 anos. Sendo que eles ali começam a clamar ao Senhor por causa de todo o sofrimento que eles estavam passando naquele lugar. Eles começaram a sofrer muito. E Deus então se compadece do seu povo. E ele levanta um homem chamado Moisés. Moisés é levantado por Deus para ser o libertador daquele povo. O canal que Deus iria usar para libertar o seu povo das mãos do Egito. E de todo aquele sofrimento. O Egito, porém, é lógico, não queria de maneira alguma deixar que o povo de Israel saísse, porque eles eram seus escravos. Então, Deus, por intermédio de Moisés, ele começa a operar vários sinais e maravilhas, obrigando o faraó a libertar o povo. E são as conhecidas 10 pragas que Deus liberou sobre o Egito. A cada praga, Deus trazia sobre o Egito o juízo. Deus, querido, você vai ver na Bíblia toda, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E assim como houve o tempo de escravidão, de opressão sobre o seu povo, chegou o momento agora, ali, o momento da libertação. E chegou o momento da transformação, o momento onde Deus faria juízo, justiça. E assim acontece com as 9 pragas. Quando chega na última, Deus fala, agora chega. Eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai deixar vocês saírem, mas agora o que vai acontecer nunca aconteceu, e isso vai apontar para algo lá na frente. E aí acontece a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos, aonde o texto que a gente leu está exatamente nesse momento da história. E aí, olha só, Deus está falando com Moisés e com Arão, e ele dá uma ordenança, e aquilo ficaria como um princípio perpétuo para o povo hebreu, e você vai ver o significado disso com a interpretação que as crianças fizeram aqui, falando a respeito de Jesus. O que acontece, querido, ali naquele momento? Como lemos o texto, era necessário que o cordeiro fosse um cordeiro puro, um cordeiro que não tivesse defeito, ele fosse morto, ele seria comido pelo povo durante o determinado período ali, instituído por Deus, e o sangue que fosse tirado daquele cordeiro seria passado nos umbrais da porta, ok? Do povo hebreu. Por quê, querido? Porque Deus faria então justiça e distinção entre os egípcios e o povo de Deus. Então, naquele momento ali, quando o sangue era passado por cima das portas, aquela praga que mataria todos os primogênitos não entraria naquela casa. Então, Deus dá a ordem e fala assim, essa será a última. Vocês vão participar da Páscoa e vocês vão comer o cordeiro com as sandálias nos pés e o cajado na mão, porque vai ser assim, o anjo da morte vai passar, Faraó vai perceber que ele precisa liberá-los, vai liberá-los e vocês vão, dar no pé. E assim acontece. E o anjo vem, e quando ele chegava diante da casa, ele via a marca do sangue passada por cima dos umbrais, ele sabia, esta casa aqui eu não posso entrar, porque é de um servo de Deus, do povo de Deus. E ele passava por cima da Páscoa, passava por cima da casa, e não atingia, a praga não atingia aquela casa. E é exatamente a palavra Páscoa, ela tem esse significado, justamente isso, passar por cima. O anjo da morte chegava para fazer juízo, e ele olhava, o sangue do cordeiro está aqui, então eu vou passar por cima, eu não posso entrar aqui. E ele passava por cima da casa do hebreu, e entrava na casa do egípcio, que não tinha o sangue nos umbrais.
É nesse momento, então, que Deus liberta o seu povo. E ali, então, é instituída a Páscoa. Ok? Apontando para os hebreus ali a forma, o grande livramento que Deus fez com as suas vidas e como Ele também viria a fazer no futuro. A gente vai perceber, querido, que o que acontece lá atrás é meio que uma cópia do que vai acontecer lá na frente, que também está relatado no Novo Testamento. Então, olha só, vamos perceber algumas coisas interessantes que aconteceram lá atrás. O povo estava escravizado por cerca de 400 anos no Egito. Hoje, nós temos pessoas que estão vivendo também escravizadas nos vícios, escravizadas em práticas pecaminosas, que geram sobre suas vidas sofrimento, opressão, destruição. Isso estava acontecendo com aquele povo lá, e isso acontece hoje. O faraó, querido, a figura do faraó ali, que não queria deixar o povo sair, o faraó era o rei do Egito. E a Bíblia fala para nós que Satanás é o Deus desse século. E ele não quer que uma família seja livre, ele não quer que uma alma seja liberta, seja transformada. E ele tenta, de qualquer maneira, não deixar você sair, querido, da escravidão. Porém, lá atrás, Deus levantou quem? Moisés, para ser aquele libertador. E no Novo Testamento, a gente vai ver que Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário e nos livrar. Era necessário ali naquela Páscoa, instituída por Deus, que houvesse um sacrifício, um cordeiro sem defeito, deveria ser imolado. O seu sangue deveria ser passado por cima dos umbrais. O sangue foi o que livrou aquele povo do anjo da morte. Os hebreus deveriam comer todo o cordeiro. A celebração deveria ser às pressas, preparados para partir. E os pães deveriam ser asmos e ervas amargas. Por quê? Porque era o pão sem fermento, feito às pressas, e as ervas amargas que os lembrariam de todo o sofrimento, para que eles não pudessem retroceder lá na frente e querer voltar para aquela vida de escravidão. Essa celebração foi instituída para eles como estatuto perpétuo, e só participaria daquele momento aquele que era povo hebreu, escolhido por Deus. E hoje, queridos, hoje o Egito, querido, esse Egito que aprisionava, ele simboliza o mundo, o local de sofrimento e escravidão que tem assolado a vida de diversas famílias e de diversas pessoas sobre a face da terra. Assim também como o povo clamou e foi ouvido, eu quero dizer para você nessa noite que se você clamar, se você buscar de todo o seu coração, Deus também deseja livrar você. Veja esse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois a gente vai ler Colossenses 1. Efésios 2, 1 e 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, ele nos vivificou, ele tornou a dar vida àquele que o clamar, aquele que aceitar sobre sua vida o sangue do Cordeiro, a Páscoa. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Vai colocar aí para a gente, Colossenses 1, 13 e 14. O que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. É vontade de Deus, querido, libertar, é vontade de Deus transformar, é vontade de Deus curar, mas você precisa entender e aceitar esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Moisés, naquele contexto, querido, apontava para o libertador, mas olha o que diz, esse você não precisa nem colocar na TV, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito do Pai. Ele o deu por amor de mim e de você, querido. Ele amou tanto você que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer, para te dar vida
e vida com abundância, vida eterna. Não só esse período que você vai passar neste mundo, mas a eternidade toda com Cristo. Só que para que isso fosse possível, era necessário que o Cordeiro fosse sacrificado. Então percebe, querido, aquilo que aconteceu lá atrás apontava para o outro Cordeiro aqui na frente, que foi encenado aqui, Cristo. O Cordeiro Pascual, o centro da Páscoa, aquele que é a nossa Páscoa. Ele foi o Cordeiro de Deus enviado para a remissão de todo aquele que nele crê. Veja 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7 diz o seguinte: expurgai o velho fermento, fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermentos, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi o quê? Sacrificado. Isso significa que ele, o Cordeiro Pascual, já foi morto. Lembra lá a família? Ela tinha que separar um cordeiro perfeito, sem mácula, puro, sacrificá-lo, pegar o seu sangue e aspergir nos umbrais. O sacrifício foi feito. Deus, nosso Pai, Ele entregou a vida do seu Filho, Jesus, para ser esse cordeiro. Morreu na cruz para me salvar e para te salvar. João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi necessário, querido, que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, morresse, fosse sacrificado como aquele Cordeiro Pascual. E sabe qual foi a época que Jesus morre, querido? Justamente na festa de Páscoa, que estava sendo celebrada em Jerusalém. E ele chega lá justamente na sexta-feira. Acontece justamente na sexta-feira. E ele ressuscita no domingo. Então percebe, querido, que o que estava acontecendo lá atrás apontava para algo que centralizava em Cristo Jesus. O sangue de Jesus, querido, que foi derramado na cruz para passar por cima dos nossos pecados e trazer para cada um de nós livramento e vida eterna. Toda pessoa, eu quero dizer para você, que é marcada com esse sangue, que aceita esse sacrifício, é livre da morte eterna, porque a morte e a ressurreição de Cristo nos deram uma nova vida. Ele trocou de lugar conosco e pagou um preço muito alto, derramando todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser livres. Isso significa que Jesus, a nossa Páscoa, é o centro de todas as coisas, porque nele convergiu tudo. Ele foi esse Cordeiro. Nós hoje também devemos, assim como o povo comeu todo o Cordeiro, devemos aceitar e praticar o Evangelho de Cristo Jesus aqui na terra. Ele deixou ensinamentos, ele deixou princípios. Muitos só querem a salvação, muitos só querem receber dele as bênçãos, muitos vêm em busca de receber uma cura, mas não querem de fato ter uma vida de comprometimento com Jesus, uma vida de fidelidade a Ele, de abrir mão, de pagar preço de algumas coisas, para viver uma vida de santidade segundo os seus princípios, porque muitos estão escravizados, presos nas armadilhas do que o mundo oferece, presos em prazeres carnais, em coisas desse mundo. Querido, eu quero dizer para você que você precisa hoje clamar a Ele, pedir que esse sangue passe sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque assim como aconteceu no passado, assim como centralizou em Cristo Jesus, esse Deus que é amor, também é justiça, e Ele voltará para nos buscar. E quando Ele voltar, querido, Ele vai trazer o seu amor para nos salvar, mas também vai trazer a sua justiça para nos julgar. E todo aquele que tiver o sangue, ele vai passar por cima. Porque quando você aceita e o sangue é passado pela sua vida, sabe o que significa? Você foi transportado do reino da morte, das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Você saiu daquela vida, não pelo que você pode fazer. Você pode falar: mas pastor, o que eu posso fazer para transformar, para mudar? Porque olha a minha vida, olha o meu passado, olha o que já aconteceu comigo, tantas coisas aconteceram, tantas coisas eu fiz de errado, tantos delitos, tantas coisas graves que você, pastor, não tem nem coragem de te contar. Meu querido, eu só posso te dizer uma coisa: tudo que você pudesse fazer não ia valer de nada,
Porque só existe uma forma para que você possa ser salvo. Isso significa o sacrifício de um justo, um cordeiro sem defeito. E isso, nem eu nem você seríamos. Então, por isso Deus amou tanto você e Ele decidiu. Eu amo esse povo. Eu amo esse povo que eu criei para louvor da minha glória. Satanás quer levá-los para a destruição, quer levá-los para acabar com a família, para destruir as suas vidas. Mas eu amo de tal maneira que aqui está o Cordeiro, o meu Filho amado, que é entregue por cada um de nós. Aleluia, aleluia. Perceba, querido, nós, nascidos em Cristo Jesus, também precisamos viver preparados para partir, para se encontrar com Cristo. Buscar viver uma vida sem pecado, aquele fermento lá apontava para o pecado. Lembrando de como sofremos no passado de escravidão, as ervas amargas lá. Quando celebramos a Páscoa hoje, e devemos celebrá-la até que Ele venha, porque ela aponta para esse dia de juízo final, aonde Ele vai vir, querido, para executar a sua justiça, e para separar os seus, e aqueles que não nascerem de novo em Cristo Jesus, não poderão experimentar os benefícios da Páscoa. Ué, pastor, foi para quem que Ele fez o sacrifício? Foi para todos, mas você precisa fazer a sua parte, aceitar, decidir, tomar uma atitude, tomar uma posição. Como o texto que lemos de Coríntios, como dizem as Escrituras, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermentos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é o centro, Ele é a nossa Páscoa, Ele se deu por nós, Ele adentrou, querido, diz a palavra, o Santo dos Santos pela sua carne, e o véu rasgou tudo que nos separa de Deus e abriu um novo e lindo caminho, onde podemos agora nos achegar ao Pai pelo precioso sangue de Jesus. Lá atrás, o povo não tinha acesso direto a Deus. Tinha um ritual que era necessário. Antes não, quando Deus criou, Ele criou o homem, Adão tinha relacionamento, mas veio o pecado, isso foi quebrado, então agora existia um ritual para que o homem pudesse se chegar a Deus. Isso é instituído num povo modelo chamado Israel, isso vem sendo trazido e construído para que as nações pudessem olhar para ele e ver a sua cultura e entender o que Deus queria falar a respeito de uma cultura que não é desse mundo. Então ele falava de coisas materiais, mas que apontavam para espirituais. E quando chega lá na frente em Cristo Jesus, a Páscoa se materializa. E nós podemos ali ser alcançados e salvos em Cristo Jesus. E todo aquele ritualismo que havia, que só o sacerdote podia entrar até a presença de Deus, e que havia uma divisão, e dependendo, você poderia entrar no átrio, na parte externa, mas não poderia ter acesso direto. Em Cristo Jesus, querido, isso é quebrado porque o véu que separava esse acesso, ele foi rompido, porque agora o sangue de Jesus, ele reconcilia você com Deus. E você pode estar novamente na comunhão com Ele. Eu não sei, querido, como que você chegou aqui. Vimos aqui a ilustração das crianças, o que aconteceu com Jesus, o cordeiro que foi levado. Ele foi preso, sem nenhuma razão plausível para isso, mas por uma religiosidade do seu próprio povo. Julgado sem culpa e condenado a uma morte de cruz. Todo o seu sangue é derramado, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Assim como não podia ter osso quebrado lá no cordeiro, é tremendo. E ali, querido, esse cordeiro, Jesus, é levado, ele é morto. Só que sabe o que acontece, querido? 3 dias se passam e a morte não consegue segurar. Porque Ele é o Deus da vida, Ele toma a chave da morte e diz, agora eu tenho o poder da autoridade de todas as coisas, essa legalidade que o homem entregou pelo seu pecado a Satanás, eu tomo de volta, eu sou o detentor, eu tenho todo o poder sobre a morte não me prende, Ele ressuscita ao 3º dia, e hoje celebramos a Páscoa para justamente agradecer, porque como Ele vive, eu posso crer que virá um futuro diferente, que virá uma história diferente, que nós experimentaremos ainda
a eternidade ao seu lado, porque parte dessa história se cumpriu, mas ainda virá algo, querido, virá o dia que não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, dores e nada que acontece nesse mundo, porque estaremos junto do Criador de cada um de nós, junto na intimidade com Ele, na comunhão com Ele, para todos sempre. Hoje, a celebração da Páscoa aponta para essa libertação que está disponível para você que chegou aqui nessa noite, que está disponível para todo aquele que passar esse sangue sobre o seu pecado, sobre a sua vida, para aquele que quer, do fundo do seu coração, tomar uma atitude e declarar: eu aceito esse Jesus como meu único e suficiente Salvador, Rei e Senhor da minha vida, não por uma promessa que eu vou falar para você que Ele vai te dar bênção, vai te dar prosperidade, ou vai te dar uma cura, mas por entendimento de um sacrifício que, independente das lutas que você enfrente, uma coisa é certa: você em Cristo Jesus garante a sua vaga no céu, meu irmão, você garante a sua vida na eternidade com Ele. É um simples gesto, é uma simples atitude que você decide, que é individual, que eu não posso fazer por você, mas quando você decide, quando você escolhe e quando você diz: eu quero isso para a minha vida, pronto. Ah, pastor, mas o seu passado ele é apagado. E a partir de agora, inicia uma nova história. E eu quero dizer para você que Deus te chamou aqui nessa noite. Talvez você tenha vindo pelo evangelismo, ou porque alguém te convidou para ver as crianças, mas Ele te chamou aqui nessa noite para ter um encontro pessoal com você e desafiá-lo a tomar uma atitude que vai mudar a sua vida para sempre. Entregar o seu coração a Jesus e pedir a Ele: passa esse sangue sobre os meus pecados, porque são muitos, Senhor. Lava-me, Senhor, limpa-me e purifica-me, para que eu possa ser salvo e alcance todos os benefícios que a Páscoa nos traz. Então a gente não está falando de coelhinho, a gente não está falando de ovo, de chocolate, a gente está falando de salvação e vida, que está disponível para você e para mim. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, inclinar a sua cabeça e falar com Deus. Como, pastor, que eu falo com Deus? Fala no seu coração, querido. Coloque o seu coração diante dEle, porque Jesus tem um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito em Cristo Jesus, e Ele executou muito bem executado esse plano para que eu e você pudesse ser alcançado. Por isso eu queria agora que você refletisse aí no seu lugar, que você fechasse os seus olhos e parasse de dar desculpa para você mesmo e colocasse a sua vida agora diante dEle. Porque assim como aconteceu o juízo sobre o Egito lá no passado, querido, Jesus vai voltar e Ele vai trazer o juízo. E o seu futuro depende da atitude que você tomar enquanto vive nessa terra. A sua eternidade, ou será a eternidade com Cristo, ou será a eternidade longe dEle. E essa escolha está disponível para você a partir do momento que você decide estar a eternidade com Ele. Toma esse sangue, passa sobre os seus pecados, você é limpo, você é sarado, transformado. Ah, pastor, vou sair daqui perfeito? Não, eu vou pecar, mas a partir desse momento, dessa atitude, uma nova vida, uma transformação se inicia através de novas atitudes, de novas posturas, e isso mudará para sempre a sua história. Se coloque de pé no seu lugar, ainda com seus olhos fechados, e fale com Deus. Vamos orar a Ele. Essa é a celebração da Páscoa, querido, é a celebração da liberdade, é a celebração da vida. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz a Ti nessa hora e clamamos aqui pela vida de cada pessoa que adentrou esse lugar. Senhor, eu não conheço visualmente, olhando aqui, eu não conheço todos que estão aqui, mas o Senhor conhece cada vida, cada coração, cada pessoa que chegou nesse lugar, e o Senhor sabe daqueles, ó Pai, que o Senhor trouxe exatamente aqui, exatamente nesse dia, exatamente nesta hora, Senhor, para trazer essa palavra de entendimento, que tem provocado dentro do seu coração um burburinho, Senhor, para que seja gerado cura e vida. Por isso eu te peço agora, Senhor, que assim como aconteceu lá no Egito, o sangue do Cordeiro esteja sendo derramado nesse lugar, sobre cada vida que abrir o seu coração e que decidir nessa hora se render a Ti, como único e suficiente Salvador. E eu quero convidar você, querido, que chegou aqui nessa hora, você que chegou aqui nessa noite, que entendeu isso, e que decide, quer hoje, a partir de hoje, mudar a história da sua vida,
começar a mudar a história da sua vida e da sua família, eu quero chamar você para vir aqui na frente. E quando você sair do seu lugar e vier aqui na frente, você vai estar dizendo para o Senhor, diante de toda a igreja, que você o aceita como o único e suficiente Salvador na sua vida, e o sangue do Cordeiro é passado sobre a sua vida, para remir você dos seus pecados, porque você não tinha como pagar por eles, e Jesus, o Cordeiro Pascual, Ele trocou de lugar com você. Ele tomou sobre si as suas dores, Ele tomou sobre si os seus pecados, Ele tomou sobre si tudo aquilo que aconteceu sobre a sua vida. Ele levou sobre si, para que você possa ter uma nova vida, e vida com abundância. Você que quer esse Jesus na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente, enquanto estaremos louvando ao Senhor, e declarando através dos cânticos, esse Jesus, que fez que executou esse plano perfeito, para que você pudesse ser salvo, querido. Eu quero convidar você, eu sei que agora existe uma luta interna aí dentro do seu coração, eu sei que muitas coisas agora passam pela sua mente, para tentar tirar o foco e fazer você olhar para outros lugares e para outras coisas, mas nessa hora, em nome de Jesus, eu repreendo a todo espírito que tente tirar a sua mente do foco agora, e eu peço a Deus que ilumine o seu coração, que dê você coragem para sair do seu lugar e entregar a sua vida a Ele. E se você quer fazer isso nessa hora, saia do seu lugar, saia do seu lugar e venha aqui na frente, e aceite esse plano perfeito.